Todos os anos, os agricultores americanos aproveitam a tecnologia e os mercados para transformar produtos agrícolas em enormes fontes de rendimento. Depois que os produtos agrícolas saem dos campos, eles vão para as fábricas de processamento, onde seu valor é valorizado. Vamos aprender como os agricultores americanos ganham bilhões de dólares com o processamento de produtos agrícolas. A Califórnia é a região de cultivo de tomate mais produtiva do mundo. Com verões longos, este vale fértil produz consistentemente de 10 a 12 milhões de toneladas de tomates processados a cada temporada. É responsável por 96% da oferta nacional e 33% do mercado global de tomate. A colheita geralmente começa de manhã cedo para aproveitar as temperaturas mais amenas, ajudando a preservar a melhor qualidade do tomate. A colheita manual aplica-se principalmente ao tomate cultivado para consumo in natura. Os trabalhadores percorrem os campos de tomate e escolhem cuidadosamente cada tomate da planta. Eles usam técnicas suaves de torção ou corte do caule para garantir que não danifiquem a fruta durante o processo de colheita. Os tomates são colocados em caixotes ou cestos que os trabalhadores carregam. Esses recipientes são projetados para evitar esmagamento ou esmagamento durante a coleta dos tomates. A colheita manual do tomate exige muito trabalho, especialmente durante a época de pico da colheita. Com os preços chegando a $200 mil, os agricultores usam máquinas para colher áreas maiores de tomate. Ao longo do corredor Central Valley Highway 99, na Califórnia, você pode ver caminhões cheios de tomates. De julho a setembro, a colheitadeira pode operar até a noite nos dias de pico. A colheitadeira se move através de fileiras de plantas, puxando tomateiros inteiros com lâminas gigantes para dentro do corpo da máquina. O shaker trabalha continuamente para separar os frutos das vinhas, jogando as vinhas de volta ao campo. Enquanto isso, os tomates serão empurrados para a esteira transportadora. As colheitadeiras possuem tecnologia de remoção de verde. Ele detecta e remove tomates verdes a uma taxa de 75 toneladas por hora. Com a ajuda de colheitadeiras mecânicas, a classificação acontece mais rápido do que o olho humano pode ver, a uma taxa de 32 vezes por segundo. Em seguida, todos os tomates passam pelo caminhão. Tomates de qualidade são transportados para fábricas de processamento. Isto é o que acontece em uma fábrica de ketchup. Aqui os tomates são lavados e depois cozidos no vapor. A seguir, os tomates serão descascados e transformados em purê para preparar o molho de tomate. Os produtos de tomate com cor vermelho escuro serão mais populares entre os consumidores. Portanto, os agricultores devem colhê-los de acordo com o seu estágio de maturação. Os tomates vermelhos maduros produzem altos níveis de carotenoides, que aumentam o valor nutricional do produto final. Para minimizar o risco de fracasso na colheita e condições climáticas adversas, as fábricas obterão um volume igual de tomates de cada condado da Califórnia. Além de fazer ketchup, os pepinos em conserva são uma grande indústria nos Seminole, especialmente em estados como Michigan, Ohio e Carolina do Norte. Os pepinos para salga são geralmente colhidos nos meses de verão, de junho a agosto. Os agricultores costumam escolher frutas com cerca de 5 a 10 centímetros de comprimento para garantir que não sejam muito grandes, fiquem crocantes e sejam fáceis de mergulhar em um pote de picles. Para a produção de picles de alta qualidade, prefere-se a colheita manual. Os trabalhadores caminham ao longo dos canteiros de melão e usam facas para colher os melões que crescem perto das vinhas. Evite usar força forte para evitar esmagar os frutos ou causar danos à árvore. Durante o processo de colheita manual, os trabalhadores inspecionam visualmente as frutas para detectar defeitos e selecionar frutas que atendam aos padrões de salga. Frutas muito pequenas ou muito grandes serão descartadas para garantir qualidade uniforme ao produto final. Após a colheita, os pepinos são recolhidos em cestos ou contentores e transportados para a área de preparação, onde são separados e preparados para as próximas etapas.
Pepinos podem ser armazenados entre 7 graus Celsius e 10 graus Celsius por até 2 semanas. Eles irão quebrar devido ao frio, tornando-se macios e viscosos. Os agricultores não armazenam perto de produtos agrícolas maduros para evitar que os pepinos tenham um sabor amargo. Os campos também são cuidadosamente preparados para garantir que os pepinos não sejam danificados durante a colheita. À medida que a máquina se move pelo campo, seus cortadores cortam delicadamente os pepinos do caule, sem danificar a fruta. Os pepinos são então transferidos por correia transportadora da seção de corte para o compartimento de armazenamento ou diretamente para recipientes colocados no veículo. Este sistema classificará os pepinos por tamanho, ajudando os agricultores a escolher facilmente bons produtos no campo. Após a colheita, os pepinos são transportados do campo para as unidades de armazenamento ou processamento. As modernas colheitadeiras de pepino ajudam a minimizar os danos às frutas durante a colheita e o transporte. Quando os pepinos chegam à fábrica, são colocados em uma esteira transportadora e passam pela máquina de lavar. Essas máquinas usam jatos de água para remover terra, pesticidas e qualquer sujeira dos melões. Após a lavagem, os pepinos são novamente classificados de acordo com o tamanho e a qualidade antes de passarem à fase de salga. Isso garante que apenas as melhores frutas sejam utilizadas no produto final. Os pepinos são embebidos em grandes tanques contendo uma solução de salmoura, vinagre e especiarias. Eles podem ficar de molho por alguns dias a algumas semanas. Os tanques de imersão têm temperatura controlada para garantir uma salga uniforme. Após a imersão, são retirados do tanque. Os trabalhadores verificarão os pepinos novamente para garantir que não haja impurezas. Picles fatiados são embalados em potes ou recipientes, junto com salmoura e depois lacrados. Alguns picles são embalados inteiros para consumidores que preferem picles inteiros. Depois de embalados, os picles são rotulados e enviados aos centros de distribuição, prontos para venda em supermercados ou para uso no setor de food service. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de pepinos em conserva, com produção anual variando de 350 mil a 500 mil toneladas de pepinos em conserva, gerando cerca de 2 bilhões de dólares por ano. Esse lucro vem tanto do consumo interno quanto das exportações, já que os picles são um prato popular na dieta americana. Cachos de bananas suspensos por um sistema de cabos são uma imagem típica das grandes fazendas de banana, principalmente fazendas localizadas em terrenos montanhosos e íngremes. Sob a influência da gravidade, os cachos de bananas deslizam automaticamente suavemente ao longo do cabo com segurança. Em média, um sistema consegue transportar cerca de 90 cachos de banana. Esta é a colheita do Equador, um dos principais fornecedores de banana para os Estados Unidos. A colheita geralmente começa quando as bananas ainda estão verdes, pois irão amadurecer durante o armazenamento e transporte. Cada cacho de bananas pode pesar de 65 a 110 libras. Por isso, os agricultores costumam usar almofadas de espuma para proteger os ombros durante a colheita. Uma equipe de colheita precisa de pelo menos 2 pessoas. Assim que um agricultor corta um cacho de bananas, a outra pessoa segura o cacho para que não seja esmagado. Em seguida, os agricultores usam cordas para fixar as bananas num sistema de tampa suspensa para transportar as bananas dos campos até aos pontos de recolha. A utilização de eslingas permite um transporte mais rápido e eficiente dos produtos, reduzindo o tempo de colheita e aumentando a produtividade. Além disso, ao elevar os cachos de banana acima do solo, o risco de danos aos frutos é reduzido, o que leva a uma melhor qualidade do produto final. Você já se perguntou como bananas frescas viajam pelo mundo sem ficarem marrons por semanas? Após saírem do campo, as bananas são levadas imediatamente para a área de beneficiamento, onde são lavadas e selecionadas. Os trabalhadores cortam grandes cachos de bananas em cachos menores e os mergulham em água limpa. As bananas são pré-resfriadas 10 a 12 horas após a colheita
para retardar o amadurecimento, reduzir as perdas pós-colheita e melhorar a comercialização da banana. Os trabalhadores dividem os cachos de banana em pequenos pedaços para facilitar o empacotamento. Eles garantem que cada bandeja atenda aos requisitos de peso. Esta etapa é importante para manter a consistência do produto. O comércio internacional de banana baseia-se na colheita e transporte da fruta dura e verde. Em seguida, é amadurecido no país de consumo. A temperatura mais baixa na qual as bananas podem ser transportadas com segurança é de cerca de 13,3 graus Celsius, para prolongar a vida útil. A produção comercial de banana nos Estados Unidos é relativamente limitada em escala e impacto econômico. Embora o americano médio coma 26 quilos de bananas por ano, grande parte da fruta é importada de outros países, principalmente da América Central e da América do Sul. As bananas são a mercadoria mais perecível no comércio internacional. A função do container é resfriar as bananas antes de serem carregadas no veículo. As bananas são transportadas por via marítima através de transportadores refrigerados independentes. Uma viagem pode levar dias ou semanas desde o carregamento até o porto. Após o descarregamento, as bananas são transportadas através de importadores antes de chegarem às lojas de varejo para serem vendidas aos consumidores. Entre em qualquer supermercado dos Estados Unidos, por menor que seja a mercadoria, sempre haverá bananas à venda. A banana está no topo da lista de frutas frescas vendidas no país. Também são uma boa fonte de fibra, potássio e vitamina C. Além disso, as bananas maduras são perfeitas para assar porque são naturalmente doces e podem substituir o açúcar nas receitas. Os Estados Unidos são um país de destaque no mundo na produção de amêndoas, com a Califórnia fornecendo mais de 80% do consumo total. Este é um estado com mais de 7.000 produtores e processadores de amêndoas. Assim que a polinização estiver concluída, as amêndoas começam a crescer. Em média, cada árvore produzirá mais de 6.000 amêndoas. Levará de 6 a 7 meses até que estejam prontos para a colheita. Os agricultores usam máquinas para acelerar o processo de colheita. A colhedora de amêndoas foi especialmente projetada para sacudir a cabeça mecânica da árvore presa ao tronco da árvore, para que as amêndoas maduras caiam no chão. As amêndoas são deixadas secar cerca de 10 dias após o período de secagem. Sopradores e varredores os alinham e um aspirador coleta a poeira após o processo. Chegando à fábrica, as amêndoas são despejadas no caroço, onde existe uma esteira transportadora para transportá-los até a área de processamento. Eles primeiro passam por um rolo giratório para remover a casca externa e separar as sementes. Depois de descascadas, as amêndoas passam por uma esteira transportadora para a retirada de galhos ou detritos do processo de colheita. Esses sistemas garantem que as amêndoas estejam livres de impurezas antes de passar para a próxima etapa. As amêndoas são então submetidas a um processo de classificação avançado para remover amêndoas gravemente danificadas ou defeituosas. As fábricas de grande escala podem processar mais de 3 milhões de quilos de amêndoas por dia. Esta fábrica abrange 33 áreas residenciais durante a época alta, com mais de 100 caminhões transportando amêndoas 24 horas por dia. As amêndoas menores caem no recipiente. São mantidos em condições ideais de temperatura e umidade para garantir um fornecimento constante de amêndoas para processamento durante todo o ano. Enquanto as amêndoas maiores continuam sua jornada para o processamento do óleo. O óleo de amêndoa não refinado é feito pressionando amêndoas cruas sem o uso de altas temperaturas ou agentes químicos. Este processo de baixa temperatura ajuda o óleo de amêndoa a reter mais nutrientes, tornando o óleo de amêndoa não refinado uma escolha melhor para uso culinário. O óleo de amêndoa engarrafado pode ser usado por 12 meses. Para satisfazer a crescente procura dos mercados nacionais e internacionais, agricultores de todo o mundo desenvolveram métodos de colheita e processamento agrícola em grande escala,
ajudando a fornecer milhões de toneladas de produtos agrícolas. Todos os anos, cerca de 60 milhões de toneladas de manga são produzidas em todo o mundo, tornando-a uma das frutas tropicais mais populares. A manga é uma árvore de vida longa, proporcionando aos agricultores uma fonte de rendimento sustentável durante um longo período de tempo. Uma vez estabelecidos, pomares de manga bem conservados podem continuar a produzir frutos de alta qualidade durante muitos anos. Por volta dos 6 anos, a mangueira começa a dar frutos. A produtividade de um pomar de manga pode variar de 3 a 9 toneladas por acre, com média de 400 a 600 frutos por árvore. A colheita da manga é feita quando o fruto atinge o tamanho e a cor adequados ao mercado consumidor. As mangas amadurecerão ainda mais após a colheita. Assim, os agricultores muitas vezes colhem-nos enquanto ainda estão verdes e duros, para que possam chegar a mercados distantes. A melhor época para colher mangas é de manhã cedo ou tarde da noite, quando as temperaturas são mais amenas e a fruta é menos suscetível a danos. Os agricultores colhem usando uma vara com uma rede presa para evitar que os frutos caiam e se danifiquem. Eles deixam o caule do fruto para trás, ajudando a preservá-lo por mais tempo. A altura das mangueiras varia de 30 a 40 pés, dificultando a colheita. Os agricultores usam elevadores ou equipamentos para ajudar a colher os frutos das copas das árvores. Os agricultores colhem cada manga e colocam-na numa bandeja. Todas as mangas que aguardam transporte serão colocadas à sombra da copa das árvores. Em seguida, o agricultor colocará todas as mangas no caminhão para transportar a fruta até o frigorífico. Na fábrica, as mangas são resfriadas para retirar o calor do campo e reduzir a temperatura ao nível desejado, ajudando a aumentar a vida útil da manga. A classificação é feita por meio de diversas ferramentas, como a máquina de classificação de mangas, que classifica as frutas por tamanho, e o colorímetro, que mede o nível de maturação das mangas. O acondicionamento e o transporte das mangas são etapas críticas, exigindo um manuseio cuidadoso para evitar a redução do valor de mercado da fruta. Armazenadas em temperaturas entre 9 e 10 graus Celsius, as mangas podem manter sua qualidade por 21 dias. As mangas são uma rica fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Esta fruta potencial está a ser amplamente exportada para o mercado internacional, criando oportunidades para os agricultores explorarem o comércio global. Em 2023, a produção global de uva atingirá 28,4 milhões de toneladas. Entre eles, a China e os Estados Unidos são os principais fabricantes mundiais. A Califórnia é famosa por seus vinhos e pela emoção das épocas de colheita. Os meses quentes de outono proporcionam um clima adequado para a colheita das uvas. Quando chega agosto, as uvas começam a amadurecer. O sinal mais óbvio é que todo o jardim começa a mudar de cor. As uvas verdes ficam amarelas e até vermelhas, enquanto as uvas vermelhas ficam roxas escuras. Nesta altura, as uvas também aumentam de tamanho e ficam mais macias. O período de colheita das uvas geralmente começa 30 a 70 dias após a frutificação. Durante este período, muitas vezes vemos um aumento no açúcar e uma diminuição no ácido dentro da fruta. A colheita começa de manhã cedo. Os trabalhadores colhem cada linha por vez. A maioria dos vinhos é melhor colhida entre 22 e 24 graus Brix. A colheita manual das uvas muitas vezes pode produzir melhores resultados. Trabalhadores qualificados podem cortar cuidadosamente cada cacho e empilhá-los em recipientes. Remova os cachos de uvas queimados de sol ou podres. Os vinhedos que muitas vezes optam pela colheita manual usarão qualidade em vez de quantidade. Na adega, as uvas são separadas dos ramos e folhas para evitar o sabor amargo durante a maceração. A seguir vem a etapa de retificação com prensa mecânica. As uvas ficam sozinhas e a fermentação começa em 6 a 12 horas, até que todo o açúcar se transforme em álcool. Em regiões com climas particularmente quentes, os agricultores costumam colher uvas à noite.
Em condições frescas, os colhedores podem garantir que todas as uvas estejam na mesma temperatura. Os produtores de vinho em regiões quentes costumam colher uvas à noite para preservar o aroma e evitar a fermentação espontânea. Estas uvas de qualidade produzirão melhores vinhos, reduzirão os custos de energia e aumentarão a eficiência. Comece as sementes de berinjela dentro de casa 10 semanas antes da última data de geada. As mudas se desenvolvem quando a temperatura do solo atinge 60 graus. Os agricultores plantam uma distância máxima de 60 centímetros entre as plantas e cada fileira tem 60 a 90 centímetros de distância. As berinjelas crescem melhor em solo rico e bem drenado. A cobertura morta pode ajudar as berinjelas a crescerem fortemente na primavera, e adicionar palha de cor clara no verão ajuda a reduzir o acúmulo de calor. As berinjelas podem ser colhidas 70 dias após o plantio. As berinjelas podem cozinhar demais e ficar amargas rapidamente. Portanto, verifique a cada 1 a 2 dias se estão prontas. Em geral, a melhor época para colher berinjelas é a partir de meados do verão, por volta de julho a setembro. Quando a casca da berinjela estiver brilhante e lisa, ela estará pronta para a colheita. Os agricultores cortam um pedaço do caule da fruta. Ao colher berinjela, manuseie a fruta com cuidado, pois ela pode se machucar facilmente. Os agricultores devem ser meticulosos na sua seleção para garantir que apenas as melhores berinjelas passem à fase seguinte. Assim que as cestas estiverem cheias, os trabalhadores as levarão para a área de preparação. Aqui, as berinjelas são cuidadosamente selecionadas e classificadas. A colheita de berinjelas pode levar de vários dias a várias semanas de cada vez, e a colheita regular de berinjelas ajudará a aumentar a produção de frutos. Assim como os pepinos, as berinjelas são muito sensíveis à temperatura. Quando as temperaturas caem abaixo de 50 graus Fahrenheit, isso pode estragar a textura e o sabor. As berinjelas geralmente duram de 1 a 2 semanas após a colheita, desde que armazenadas de maneira adequada. Nas instalações de produção, as berinjelas são processadas em produtos deliciosos. As berinjelas são cortadas em pedaços pequenos e temperadas com especiarias, depois de fritar e combinar com o molho para criar um sabor rico. As videiras de melancia se espalham de 6 a 8 pés em 30 dias. Após 2 meses, produzirá sua primeira melancia. Finalmente, a colheita está pronta para ser colhida em 3 meses. Devido às diferenças nos tempos de polinização, nem todas as melancias amadurecem ao mesmo tempo. Portanto, os agricultores muitas vezes têm de colher muitas vezes o mesmo campo. Um grupo de trabalhadores vai em frente e corta as melancias das vinhas, depois vira-as para indicar que estão prontas. Nesse momento, outro grupo de trabalhadores foi buscar nas costas as melancias cortadas. Eles se combinam para formar uma linha de transporte de melancia e depois as carregam em caminhões para embalá-las. Para evitar arranhões e apodrecimento na pele, a colheita da melancia ocorre apenas em tempo seco. Após a colheita, os agricultores viram o fundo para baixo para que a melancia não sofra queimaduras solares. Os agricultores colocam-nos cuidadosamente em caminhões forrados com pano macio e forrados com feno ou palha no fundo. Controle a temperatura de 10 a 16 graus Celsius para manter as melancias na mais alta qualidade e prolongar a vida útil. O cultivo da cana-de-açúcar proporciona mais de 19 mil empregos e quase 4,7 mil milhões de dólares por ano em atividade econômica. Nos países do Sudeste Asiático, a cana-de-açúcar é cultivada por agricultores locais em pequenas parcelas de terra e colhida utilizando métodos tradicionais. Os agricultores usam facas manuais ou lâminas de corte para colher manualmente. Isto requer trabalhadores altamente qualificados, porque a colheita inadequada da cana levará à redução da produção de açúcar e a problemas durante o processo de moagem. Normalmente, os agricultores colhem uma colheita a cada 3 a 5 anos. Após a colheita, a cana é amarrada em feixes. Os agricultores vão carregar toda essa cana no trem. Após o carregamento da cana-de-açúcar, o trem partirá, seguirá em direção à usina de açúcar.
A cana-de-açúcar é picada antes de ser esmagada, em grandes moinhos de rolos para a coleta de caldo de cana. O suco é processado para remover precipitados por meio de processos de coagulação e sedimentação. Este processo cria açúcar bruto, separando os cristais de açúcar do melaço circundante. Para cada 100 toneladas de cana processada são produzidas cerca de 12 toneladas de açúcar. No entanto, a maior parte do açúcar é produzida a partir da colheita mecanizada, dos quais cerca de 50% da cana-de-açúcar é produzida nos Estados Unidos. A indústria açucareira da Flórida tem uma receita anual de mais de 800 milhões de dólares e um valor econômico total de mais de 2 bilhões de dólares. Os agricultores utilizam máquinas mecânicas para colher a cana-de-açúcar no período de setembro a janeiro. A colheita com máquinas mecanizadas ajuda os agricultores a reduzir o tempo médio de colheita de 32 horas para apenas 6 a 12 horas. Este aumento na eficiência da colheita leva a rendimentos mais elevados e maiores lucros para as explorações agrícolas.